Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Pílula Jurídica. Nessa aula de hoje, nós vamos examinar o caso Flávio Bolsonaro. Muitos alunos ficaram preocupados, ficaram com dúvida. Professor, o STF mudou a posição no caso Flávio Bolsonaro, posição que o STF já tinha firmado quanto ao foro por prerrogativa de função. Nós vamos aqui mostrar tudo o que foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, mas já antecipo para os senhores, para que vocês fiquem calmos. O STF não mudou a sua orientação. Pelo menos não ainda. Nós vamos examinar o que ficou decidido no caso Flávio Bolsonaro, na reclamação 41910, Rio de Janeiro. Bom, primeiramente é importante irmos à Constituição e vermos o que a Constituição estabelece em relação ao foro por prerrogativa de função e também voltarmos um pouquinho à decisão do Supremo Tribunal Federal, que mudou a orientação quanto à interpretação do foro por prerrogativa de função. Então, primeiro, Constituição, artigo 53, parágrafo 1º da Constituição. Veja o que diz lá. 53, parágrafo 1º. Os deputados e senadores, então aqui já fica uma anotação importante. Os deputados, leia-se, os deputados federais e os senadores, o dispositivo não trata de deputado estadual, de vereador, de deputado distrital, trata sim de deputado federal e senadores. Voltando, os deputados federais e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal. Nós temos aqui a regra constitucional relativa ao foro por prerrogativa de função, que nós já examinamos a exaustão. Diz aqui que deputados federais e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento quando se tratar de questão de natureza penal no Supremo Tribunal Federal. O STF, interpretando esse dispositivo, restringiu o alcance do dispositivo. Vamos ver o que o STF disse? Foro por prerrogativa de função. Veja lá qual foi o leading case dessa nova interpretação. Ação penal, hein? Já faço destaque desde logo. Processo subjetivo, hein? Ação penal, processo subjetivo. Então, na ação penal 937, o plenário, decisão então do Supremo Tribunal Federal, leia-se, do plenário do STF, firmou as seguintes teses. Então veja que a partir desse processo subjetivo foram fixadas algumas teses. Essas teses, sim, fixadas, terão efeito erga omnes e vinculante. Então, a partir de processo subjetivo, o STF decidiu aquele processo subjetivo, decidiu o caso concreto e fixou algumas teses. Fixou algumas orientações essas que terão efeito erga omnes e vinculante. Então, na ação penal 937, o plenário firmou as seguintes teses. A. O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas. Essa é a primeira tese fixada. Segunda tese fixada, após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo. Sempre importante destacar que o STF estava, nesse caso, fazendo referência a deputados federais e senadores. A decisão foi tomada a partir de um caso concreto em que se analisava exatamente o parágrafo 1º do artigo 53, que trata, repito, do foro por prerrogativa de função em relação a deputados federais e senadores. Posteriormente, tivemos ainda
seguindo essa mesma orientação, o inquérito 687, também aqui um procedimento de natureza subjetiva, onde foram aplicadas as teses fixadas na ação penal 937. Então não é menos importante destacarmos, repetirmos que a tese fixada pelo Supremo diz respeito a deputados federais e senadores. Isso vai ser muito importante para compreendermos o que foi decidido de fato na reclamação do caso Flávio Bolsonaro. O leading case, portanto, ação penal 937. Nós examinamos, inclusive, as decisões do Supremo, primeira e segunda turma, que tratavam de mandatos cruzados entre as casas legislativas do plano federal, deputados federais e senadores. A questão continua a ser deputados federais e senadores. O STF não abriu o leque, estava analisando foro por prerrogativa de função em relação a deputados federais e senadores, no caso de mandatos cruzados. Deputado para Senado, deputado federal para o Senado e Senado para Câmara. Estudamos decisões da primeira turma, decisões da segunda turma, fizemos o destaque do caso do senador Márcio Bittar, ex-deputado federal, mas novamente, deputado federal para o Senado, senador para a Câmara. Não há referência nessas decisões a deputados estaduais, distritais e vereadores. A partir da interpretação do STF em relação a deputados federais e senadores, o que fez a Justiça do Rio de Janeiro? A Justiça do Rio de Janeiro aceitou denúncia contra o ex-deputado estadual e agora senador Flávio Bolsonaro. Então aceitou denúncia contra ele na primeira instância. A ação foi proposta, portanto, na primeira instância. Porque se aplicou o entendimento firmado pelo STF quanto a deputados federais e senadores para deputado estadual. Ou seja, ele deixou de ser deputado estadual. Se deixou de ser deputado, perdeu o foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça em relação à sua condição de deputado estadual, que ele não mais era. Então foi admitida a ação lá na primeira instância, não foi aplicado foro por prerrogativa de função. O parlamentar, o agora senador, recorreu ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, entendendo que, no caso de ter sido eleito para o Senado, ele continuaria integrando o poder legislativo. Continuaria, portanto, a possuir foro por prerrogativa de função. Não como senador em relação ao crime praticado enquanto deputado, mas continuaria a exigir a proteção de foro ou foro especial. Logo disse o TJ, o órgão competente continua a ser o Tribunal de Justiça, porque embora ele tenha deixado de ser deputado estadual, ele foi eleito no Senado, ele continua a ser parlamentar. E como parlamentar ele continua a ter foro por prerrogativa de função. Como Senado, por crimes praticados, agora já no exercício da função de senador, mas continua a ter a proteção no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado em relação àqueles crimes praticados enquanto deputado estadual. Foi decisão do Tribunal de Justiça. Não estou aqui discutindo se a decisão é correta ou equivocada. Eu entendo que é equivocada. Mas o que aconteceu? O Ministério Público perdeu o prazo para recorrer. Perdeu o prazo para recorrer. Dessa decisão do Tribunal de Justiça, que disse que o agora senador Flávio Bolsonaro teria foro por prerrogativa de função no Tribunal de Justiça em relação aos crimes praticados enquanto deputado estadual. Então o Ministério Público perdeu o prazo para recorrer dessa decisão. Perdeu o prazo para recorrer da decisão e o que fez o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, após perder o prazo para recorrer, ingressou com reclamação no STF, alegando que a decisão do Tribunal de Justiça descumpria uma série de decisões do STF no que diz respeito ao foro por
prerrogativa de função. Por exemplo, descumprir a decisão tomada na ação penal 937, descumprir as teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal naquela ação. Então entrou com uma reclamação. E essa reclamação que o STF apreciou e decidiu em relação ao caso Flávio Bolsonaro, e é o que nós passamos a examinar agora. Reclamação 41910, Rio de Janeiro, segunda turma. Não cabimento da reclamação 3-1. Aqui os fundamentos da decisão do Supremo Tribunal Federal. Bom, o primeiro fundamento adotado pela segunda turma foi o não cabimento da reclamação, tendo em conta a súmula 734 do STF e o parágrafo 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil. Veja o que diz lá na súmula: não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Como dito, a decisão do TJ transitou em julgado, pois o Ministério Público perdeu o recurso. E como ele perdeu o recurso, ele tentou aqui se utilizar da reclamação. Mas o STF tem súmula nesse sentido. E não apenas a súmula, também o Código de Processo Civil. Veja lá o 988, parágrafo 5º. É inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada. Assim, por força da súmula 734 do STF e do parágrafo 5º do artigo 988 do Código de Processo Civil, não seria cabível a reclamação, pois a decisão já transitou em julgado. Mas não é o único argumento. Vamos agora ao segundo argumento. Segundo fundamento, consoante entendimento dominante desse tribunal, do STF, não é cabível o ajuizamento de reclamação constitucional que tem como paradigma, olha lá, decisão dotada de eficácia inter partes, se o autor da reclamação não é parte do processo em que a decisão paradigma foi proferida. Diz o Supremo: as decisões anteriores, apontadas como eventualmente descumpridas, foram tomadas em processos subjetivos, com efeito inter partes. E essa reclamação, interposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, não pode prosperar, pois não há que se falar aqui em descumprimento daquelas decisões, pois o efeito daquelas decisões, como falado, foi inter partes. E o MP não foi parte naquelas decisões, não foi parte naqueles processos. Então, as partes desse processo, desse caso, do caso Flávio Bolsonaro, não foram partes daqueles processos anteriores em que o STF proferiu uma série de decisões apontadas nessa reclamação como supostamente violadas. Vamos ver as decisões apontadas nessa reclamação do caso Flávio Bolsonaro como violadas pela decisão do Tribunal de Justiça. Então, a reclamação do Ministério Público apontou que o Tribunal de Justiça estaria violando algumas decisões tomadas pelo Supremo. Vamos ver quais foram essas decisões apontadas como violadas, se elas foram de fato alcançadas pela decisão do Tribunal de Justiça e, consequentemente, violadas pela decisão do TJ do Estado do Rio de Janeiro. Decisões apontadas como descumpridas. Foi apontada na reclamação do Ministério Público do caso Flávio Bolsonaro como violada a reclamação, como violada a decisão do STF proferida na reclamação 32989. A reclamação 32989, ela foi proposta com o fito de demonstrar que haveria desrespeito à competência do STF quanto ao processamento e julgamento do terceiro interessado, Flávio Bolsonaro, que seria parlamentar federal. Por isso, atrairia a competência dessa corte. Todavia, ao negar seguimento à reclamação, o ministro Marco Aurélio consignou que a reclamação não poderia ser conhecida, já que os atos supostamente praticados pelo interessado ocorreram no exercício do mandato como deputado estadual.
e não na qualidade de deputado federal, o que afasta a competência do Supremo. De forma bastante clara e objetiva, o ministro Marco Aurélio não conheceu a reclamação. Não conheceu a reclamação, olha lá, 32989. Não houve pronunciamento jurisdicional capaz de gerar qualquer efeito vinculante. Portanto, não há que se falar em descumprimento de decisão proferida na reclamação 32989, porque essa reclamação não foi conhecida. Não houve pronunciamento de fundo nessa reclamação. Não houve, assim, descumprimento de decisão proferida na reclamação 32989. Também foi apontado suposta violação ao que decidido pelo Supremo na ADI 2797. E aqui diz o STF: não há estrita aderência entre a decisão paradigma e a pretensão autoral apresentada nessa reclamação. A decisão da Corte na ADI 2797 diz respeito fundamentalmente ao antigo enunciado da súmula 394, que dizia: cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício. Então, o entendimento sumular foi expressamente revogado pelo Supremo no inquérito 687 São Paulo, 881 Mato Grosso, na ação penal 313 DF, 315 DF, 319 DF, inquérito 656, relatoria do ministro Moreira Alves. Contudo, houve a tentativa do legislador de tornar o enunciado cancelado em dispositivo legal, Lei 10.628, que foi objeto da ADI. Foi objeto da ADI, foi a Lei 10.628, que foi considerada inconstitucional. Disse o relator, ministro Gilmar Mendes: seria hipótese de cabimento de reclamação se tivesse ocorrido ou a aplicação explícita do revogado enunciado de súmula ou a aplicação da lei. Não houve, no caso Flávio Bolsonaro, por parte do Tribunal de Justiça, a aplicação do enunciado da súmula 394 e tampouco da aplicação da lei 10.628, que foi, sim, declarada inconstitucional. Se tivesse sido aplicado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro a referida súmula revogada ou a lei declarada inconstitucional, aí sim teria ocorrido desrespeito ao julgado proferido pelo Supremo Tribunal Federal com efeito vinculante. Mas como se extrai da ementa e do voto ora reclamados do Tribunal de Justiça, não se discutiu a questão jurídica sob a ótica do julgamento na ADI 2797. No ponto, importante clarificar que a discussão que toca o enunciado da súmula 394 e a lei 10.628 não pressupõe situação fática de continuidade de mandatos, ainda que de natureza diferente, como ocorre no caso concreto, de modo que não há que se falar em estrita aderência normativa entre as decisões, entre a decisão tomada pelo Tribunal de Justiça e as decisões supostamente tidas como violadas. Assim, não há estrita aderência entre o que foi decidido pelo Supremo na ADI 2797 e o que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso Flávio Bolsonaro. Se não há essa estrita aderência, não há que se falar em violação por parte do Tribunal de Justiça da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na referida ADI. Seguindo. 3. Do não cabimento da reclamação pela não vinculação do paradigma apontado e pela ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a decisão proferida pelo STF na ação penal. Nosso leading case 937. Nesse julgado, o STF alterou o entendimento anterior e passou a compreender que a prerrogativa de foro dos parlamentares federais, veja aqui,
parlamentares federais. Então, prerrogativa de foro dos parlamentares federais. Foi o que foi analisado nessa ação penal. É limitada aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas. Ação penal julgada em 3 de 5 de 2018. Deliberou-se que esta nova linha interpretativa deveria ser aplicada imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. De início, é oportuno notar que, embora tenha veiculado importante alteração jurisprudencial, a decisão do STF na ação penal 937 foi prolatada em processo de índole subjetiva. Do qual o reclamante não era parte. Por essa razão, entendo inadequada a propositura de reclamação no presente caso, verificando-se o seu não cabimento, uma vez que é inviável a operação jurídica de objetivação de uma ação originária de índole subjetiva para alcançar parte estranha à relação processual paradigma. O ministro Gilmar Mendes prossegue. Superada a questão formal, atinente à ausência de vinculação do que fora decidido na ação penal 937 em relação às partes estranhas à relação processual estabelecida, caso do reclamante, também não é possível constatar uma contrariedade direta entre a decisão reclamada e o decidido pelo STF no julgamento da ação penal 937. O que disse aqui o ministro Gilmar Mendes, e consequentemente o próprio STF, por meio da segunda turma, que decidiu essa reclamação do caso Flávio Bolsonaro. Superadas essas questões formais, quanto à questão de fundo, também não haveria que se falar em violação à decisão do Supremo. E não por quê? Porque o que foi decidido diz respeito a deputados federais e senadores. Não foi decidido quanto a deputado estadual, quanto a vereadores, quanto a deputados distritais. Vamos à decisão novamente? Continuando. Então, superada a questão formal, também não é possível constatar contrariedade direta entre a decisão reclamada e o decidido pelo Supremo no julgamento da ação penal 937. Sobre esse ponto, reforço mais uma vez que, independente de concordarmos ou não com a posição perfilhada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o que está em debate na presente reclamação é se a autoridade da decisão do Supremo na ação penal 937 foi ou não violada. Esse destaque é importantíssimo. O STF está dizendo aqui, olha, não estou aderindo ao entendimento do Tribunal de Justiça. Não estou sequer dizendo que o entendimento é correto ou errado. O que eu estou aqui dizendo é que a reclamação proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aponta a violação à decisão proferida na ação penal 937. Mas na ação penal 937 não ficou decidido quanto ao foro por prerrogativa de função de deputados estaduais. Não há aqui a estrita aderência entre o que decidido pelo STF na ação penal 937 e o que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no caso Flávio Bolsonaro. E se não há essa estrita aderência, não há que se falar em descumprimento de decisão do Supremo, passível de ser corrigida via reclamação. O ministro segue. A meu sentir, a resposta a esse questionamento é negativa. Na ação penal 937, o STF debruçou-se tão somente sobre o alcance da competência do STF para processar e julgar parlamentares federais. Em outras palavras, a razão de decidir na ação penal 937 não endereçou o conteúdo de normas fora do texto da Constituição Federal, que eventualmente atribuíssem foro especial ou prerrogativa de função no âmbito de outros tribunais, tais como
nos tribunais de justiça, nos tribunais regionais federais ou mesmo no Superior Tribunal de Justiça. Aliás, a partir de uma leitura cuidadosa da decisão reclamada, depreende-se que o próprio Tribunal de Justiça do Rio não ignorou a jurisprudência do STF formada no julgamento da ação penal 937. Claro que seria possível ao Tribunal de Justiça, a partir da decisão proferida pelo Supremo na ação penal 937, adotar um entendimento similar. Mas não haveria vinculação, ele não estaria obrigado. Ele poderia. Seria até adequado que ele o fizesse. O STJ fez isso, mas fez porque quis, e não porque estava vinculado àquela decisão. Então o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro poderia sim falar, olha, peraí, o STF já decidiu dessa forma, no que diz respeito aos parlamentares federais. Muito provavelmente, se a questão chegar lá novamente ao STF, ele dará a interpretação similar, eu já antecipo e já dou uma interpretação adequada. Mas não foi essa a opção. O Tribunal de Justiça do Rio disse, espera aí, o STF decidiu quanto a deputado federal e senador. Não disse nada quanto a deputados estaduais. Não vou seguir essa orientação, porque essa orientação não me vincula. E eu tenho um entendimento diferente, e vou adotar um entendimento diferente no que diz respeito ao deputado estadual. O Ministério Público deveria, à época, ter recorrido. E se recorrido, talvez o STF tivesse mudado a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Mas ele não recorreu. E a questão aqui é muito mais da reclamação, do cabimento, e se existe, de fato, uma violação em relação à decisão proferida pelo Supremo. Diante do exposto, concluo e decido. 1. Esta decisão está adstrita ao espaço da discussão sobre a definição do órgão competente para julgar o interessado e não alcança qualquer questão relativa ao exame de mérito, autoria e materialidade das imputações feitas contra os interessados nas investigações em trâmite. 2. O fato de essa discussão não ser apreciada por essa Corte Suprema pela via natural, olha aí, do recurso extraordinário, se dá em razão de o reclamante ter perdido, como se viu, o prazo para recorrer. 3. A Procuradoria-Geral da República ofereceu parecer no mesmo sentido desse voto, pela improcedência da reclamação. 4. Por todo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, é como voto. Voto do relator. E aí, tivemos a decisão final da segunda turma, 3-1. Gilmar Mendes, relator, ministro Ricardo Lewandowski e ministro Nunes Marques acompanharam, e voto contrário, ministro Edson Fachin. Então, muita atenção, pois o STF não mudou o seu entendimento quanto ao foro por prerrogativa de função e tampouco convalidou ou chancelou o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Só disse ele que a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça teria que ser objeto de recurso extraordinário. Não foi. Não foi porque o Ministério Público perdeu o prazo. Logo, não caberia reclamação. E também não caberia reclamação, pois não haveria estrita adesão, não haveria, portanto, precisão entre o que decidido pelo Supremo e o que decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Logo, a decisão do TJ não violou a decisão proferida pelo STF. Bom, pessoal, ficamos hoje por aqui. Abraço grande a todos, bom estudo e sucesso sempre para todos vocês.